Bom dia, graça e a paz. Deus abençoe a todos que vão chegando aí. Uma pequena live aí de reflexão, muitíssimo importante. Glória a Deus. Aleluia. Deixa o pessoal ir chegando aí. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Um tema muito importante. Traz uma reflexão poderosa, aonde vai quebrar aí muitas pregações e vai trazer uma clareza muito importante em relação ao livro do Alfa, ou seja, o início de tudo, o Bereshit, né? Para que nós possamos entender toda a nova aliança, nós precisamos entender o Gênesis, né? Que é o início de tudo, o Alfa, aonde até o capítulo 11, do capítulo 1 até o 11, ele revela todo o plano de Deus e todo o projeto de Deus para a igreja na Terra. É impossível estudar escatologia, é impossível estudar escatologia sem primeiro estudar a escatologia do Gênesis, tá? Você vai ver muitos mestres aí, eles começando o estudo de escatologia no livro do profeta Daniel. É errado começar a escatologia em Daniel? Não é errado. Mas quando nós estudamos a escatologia do Gênesis, então nós conseguimos enxergar com mais revelação a escatologia da sua forma profética, né? Não só também no livro do profeta Daniel, mas também nos livros dos profetas maiores e também dos profetas menores, né? São chaves importantíssimas o entendimento aí da escatologia do Gênesis. A Bíblia vai dizer lá em Romanos 9,13 que Deus, ele rejeitou a Esaú e ele amou a Jacó. Dentre outros textos bíblicos também, no livro dos profetas menores, nós vamos enxergar isso assim com mais clareza, né? E por que Deus, ele rejeitou a Esaú e amou a Jacó? Observe que quando nós vamos estudar com muita clareza o livro de Gênesis, graça e paz, meu filho Bispo Marcos, seja bem-vindo. Quando nós vamos estudar com bastante clareza a escatologia do Gênesis, você vai ver muitos pregadores dizendo que Esaú foi um aproveitador, né? Um aproveitador, que Esaú enganou o seu irmão. Mas é necessário nós entendermos o princípio de tudo em relação à revelação que o Eterno proporcionou a Rebeca quando ela percebeu que havia uma briga, uma guerra dentro do seu ventre. Deus revelou para Rebeca, esposa de Isaac, o quê? Que havia duas nações dentro dela, tá? Dentro dela, duas revelações dentro dela. Duas nações dentro dela, desculpe. Que o maior, que é Esaú, ele serviria ao menor, né? E por que Deus traz essa revelação para Rebeca? Porque em Israel, todo primogênito, ele herda ou herdaria, isso acontece até nos dias de hoje, ele herdaria já 50% de tudo que o pai tinha
e ele também herdaria aí a chefia do clã, tá? E por que Deus revela isso mesmo antes deles terem nascido? Isso é muito importante, vai quebrar muitos paradigmas, né? Nós precisamos enxergar com muita clareza a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é como se Deus tivesse feito um quebra-cabeça, desmanchado as pedras, e somente o Espírito de Deus poderia ou poderá unir os textos, que vai trazer a doutrina com muitíssima clareza. Muitíssima clareza. Então Rebeca já sabia, né, que aquele que herdaria a primogenitura, independente do nascimento, seria Jacó. E não só a primogenitura, tá? Mas também a bênção do Senhor. Qual bênção? Aquela bênção que Abraão, o seu avô, carregava. Aquela bênção que o seu avô Abraão foi abençoado quando ele saiu da terra dos caldeus. Deus falou assim: Abraão, tu serás uma bênção. Aqueles que te abençoarem serão abençoados, aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Observe que existem duas bênçãos sobre a primogenitura. A primogenitura que herda 50% já que o pai tem, e também ele se torna o chefe, o responsável, o líder daquele clã. Tá? Isso é muitíssimo importante, importantíssimo. Porém, Isaac, a Bíblia diz que Isaac amava a Esaú, mesmo a sua esposa falando para ele, revelando para ele aquilo que o Eterno havia revelado para ela ainda, quando ela estava grávida, né, dos gêmeos, Esaú e Jacó. Ele amava a Esaú, porque Esaú era um caçador exemplar. Trazia suas caças, fazia o guisado para o pai. Mas a Bíblia vai dizer que Esaú, ele se envolvia com mulheres cananitas, que ele não tinha responsabilidade com o clã, né? E por que Deus ele fala isso antes mesmo deles ter nascido? Assim como diz lá no capítulo 27 de Gênesis, e também você vai ver isso daí lá em Romanos, né? O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, ele vai trazer essa revelação, ou ele vai citar, né, o livro dos patriarcas, que não tem nada a ver com a antiga aliança. Observe que a antiga aliança ela começa através de Moisés ter recebido as leis no Monte Sinai, como dizem Hebreus, pelo ministério dos anjos. Isso é muito importante, tá? Então vamos frisar, por que Deus ele já sabia de tudo isso? Na sua poderosa onisciência, antes mesmo do mundo ser criado, antes mesmo do mundo espiritual criar o mundo visível, Deus já nos viu, tá? E muitas das vezes é muito difícil da igreja entender isso. Ela acha que vai acontecer, que deixou de acontecer, mas tudo aquilo, todo o propósito de Deus e o seu plano, ele já aconteceu. Então, quando nós observamos as escrituras sagradas, a palavra Logos e a revelação que é o rema da palavra Logos, nós conseguimos entender aí todo esse assunto. Claro que você não tem o entendimento desses assuntos bíblicos, essa união de textos, né? Você não entende com sua própria inteligência, com a sua mente, mas isso é uma revelação do Espírito Santo, porque só o Espírito Santo de Deus ele pode unir as peças, só o Espírito Santo pode unir os textos e trazer uma revelação muito importante. Então Deus ele viu antes mesmo do mundo existir todo o procedimento da humanidade, né? Todo, nada está em oculto aos olhos do Eterno. Então ele rejeitou. Por que ele rejeitou antes mesmo deles nascerem? Isso é muito importante. E determinou, e revelou para aquela mulher.
Você vai ver no capítulo 27, Isaac muitíssimo doente, ó, muitíssimo doente, talvez você leu muitas vezes, não percebeu isso. E cego, né? Por quê? Porque um belo dia ele chama Esaú e diz assim, olha, eu estou cego, estou doente, e a qualquer momento eu vou morrer. Então vá até o campo, traga uma caça, faça um guisado, traga para mim. Por quê? Porque nenhum líder ele poderia abençoar o seu filho sem antes a sua alma estar feliz. Então ele queria estar feliz naquilo que ele mais amava, que era o guisado pelo qual Esaú preparava das suas caças. Tá? Observe bem o texto sagrado com muita atenção, que você vai entender essa revelação muito poderosa aí da parte de Deus. Tá? Então Deus, vendo toda a sua caminhada, todo o seu procedimento, ele deixou claro que o maior serviria ao menor, ou seja, Esaú serviria a Jacó, e que a bênção de Deus ela estava sobre Jacó, que era a continuação da linhagem do seu propósito. Olha que coisa tremenda e poderosa, né? E Isaac estava cego, estava doente, então ele pede para que Esaú vá buscar uma caça para que ele possa abençoar. Então o que Rebeca faz? Rebeca chama o seu filho Jacó, veste ele com peles de cordeiro nos braços, para que ele leve o guisado para o seu pai que está cego, está doente. Por que Isaac estava cego e estava doente? Isso é um fator muitíssimo importante, porque Isaac ele estava querendo abençoar, ele estava querendo passar a conduta, a chefia do clã sobre aquele filho pelo qual Deus já havia rejeitado. Então Rebeca, sabendo dessa revelação, instrui a Jacó fazer tudo aquilo que ele fez e se passar por Esaú. Por quê? Porque observe, quando nós estamos fora do propósito de Deus, assim como Isaac estava fora do propósito de Deus, ele não estava olhando com os teus olhos espirituais, ele não ouvia o que a sua mulher estava falando para ele, não botava crédito. Por quê? Porque Deus me escolheu, Deus é comigo, por que Deus haveria de revelar para você? Mas em certos momentos da vida, muitas das vezes nós perdemos os olhos espirituais e acabamos crendo naquilo que os nossos olhos físicos mostram. E o que os teus olhos físicos têm mostrado para você? Muitas das vezes que não dá, que eu não consigo, que eu não posso, que não vai dar certo, tá? Mas os nossos olhos espirituais mostram aquilo que o Senhor já preparou para cada um de nós, já no seu propósito, no seu plano de redenção, através do mistério escondido, que era Cristo. Cristo era o mistério escondido que vai se cumprir no seu nascimento, ou seja, Filipenses 2, ele se esvaziou da sua divindade para vir nascido como homem. Então foi revelado o mistério de Deus, assim como a igreja também, ela foi revelada através do próprio Senhor Jesus, que veio na sua humanidade, né? Então a igreja, ela não nasceu só em Atos 2, mas a igreja, ela sempre foi um propósito eterno de Deus. Claro que a igreja, ela tem 7 aspectos de revelação, como diz na carta aos Efésios, né? Toda a carta aos Efésios, Paulo vai trazer uma sistemática do que significa igreja, e o primeiro aspecto, a primeira revelação do que é a igreja como corpo, onde Cristo é o cabeça, ou seja, nós somos membros ligados uns nos outros, que formamos o corpo, onde Cristo, ele é o cabeça da igreja, né? Onde o Pai entregou todos os membros, já na eternidade, para Jesus. Por isso que você vai ver em João capítulo 6, versículo 37, Jesus ele falando que ninguém pode vir a mim se o meu Pai não enviar. E no versículo 44 do capítulo 6 também,
ele vai dizer que ninguém pode vir a mim se o meu Pai não enviar, e eu o ressuscitarei no último dia. Desculpa, no versículo 37 diz, ninguém pode vir a mim se o Pai não enviar, e de maneira nenhuma o lançarei fora. No verso 44, ninguém pode vir a mim se o meu Pai não enviar, e no último dia eu o ressuscitarei. Observe que ele fala último dia, mas a Bíblia também fala último dia, a ressurreição de todos os mortos. Mas ele também vai falar da ressurreição dentre os mortos. Então, por que Isaac estava cego? Por que Isaac estava enfermo? Estava acreditando que ele precisaria abençoar Esaú rapidamente, porque acreditaria que ia morrer pelo estado que ele estava vivendo. Porque ele estava querendo abençoar aquele que Deus rejeitou. Tá? Observe que quando Jacó se passa por Esaú e ele vai embora para a terra do seu tio Labão, né? E ele vai com uma mão na frente e outra atrás, porque os cananitas roubaram todo o dote de uma esposa, porque ninguém iria buscar uma noiva, uma esposa, sem levar um grande dote. Ele ia levando um grande dote, foi assaltado no meio do caminho, né? Segundo a história diz que foi o próprio cunhado cananita de Esaú que foi para matá-lo, mas não conseguindo matá-lo, trouxe todos os seus dotes. Por isso que Jacó chega às terras de Labão, com uma mão na frente e outra atrás, e vai trabalhar ali agora pelas suas esposas e pelo seu salário também. E como que isso perpetua? Você vai ver que Isaac, ele entende e abençoa Jacó, enviando ele até a casa do seu cunhado Labão, se você estudar. E depois de 22 anos, aproximadamente, quando Jacó volta, o seu pai está vivo ainda. Então, o que acontece? O que a palavra de Deus nos ensina? A palavra de Deus nos ensina que aquele pelo qual Deus não abençoou, e aquele pelo qual tem o poder de abençoar, sendo que ele quer abençoar aquele que Deus rejeitou, o que Deus ele faz? Ele traz uma disciplina. O que a igreja não entende hoje é o que nós sermos salvos por aquilo que Deus entregou no Calvário como a sua melhor oferta, que é Jesus, na sua humanidade, claro, porque Deus ele não pode morrer, então ele precisa se esvaziar para vir na sua humanidade. Isso é muitíssimo importante, gente, muitíssimo importante, né? Porque muitas pessoas procuram seus destinos nessa humanidade, procuram seus destinos procurando os profetas aí dos CPFs e dos RGs, tá? Mas todo o nosso destino, ele já está revelado, ele já está nas escrituras sagradas, mostrando que nada de novo vai acontecer. Por que de nada de novo vai acontecer? Porque tudo aquilo pelo qual nós precisamos já aconteceu. Então, por que Deus ele disciplina, né? Porque a Bíblia vai dizer, não só em Apocalipse como em Hebreus 12, que Deus disciplina todos aqueles que ele ama. Isso é muito importante. Então, como Isaac ele precisava passar aquela bênção que ele recebeu do seu pai Abraão, e essa bênção continuasse, depois você vai ver que essa bênção continua em Jacó, e depois de Jacó, essa bênção continua sobre a vida de José. José, sim, aquele que foi vendido pelos seus irmãos e foi vendido para os midianitas, e os midianitas o venderam lá para o Egito. E lá aonde ele estava, ele prosperava. Por quê? Porque a bênção de Deus estava sobre a vida dele, e ele tinha um temor muito grande pelo Senhor, porque ele sabia que aquela bênção estava sobre a vida dele, mesmo sendo um jovem de 17 anos. Entenda isso. Então você vai ver Isaac morrendo ali naquela situação, cego. Por quê?
porque ele estava querendo passar a bênção que ele recebeu de Abraão como filho escolhido para quem? Para a pessoa que Deus rejeitou. Isso chama disciplinas. Então nós somos salvos por aquilo que Cristo ele fez, mas existe também a nossa caminhada em Cristo, chamada de obras, que geram recompensa. Mas são obras feitas humanamente, pela minha inteligência, pelas minhas estratégias, né? Claro que não. Por quê? Porque, olha o nome, a obra de Deus. Então a obra de Deus ela só pode ser realizada por quem? Pelo próprio Deus. Mas o porquê que Deus ele escolhe os membros corporativos da igreja? Para que o Espírito de Deus, através dos membros, tendo ofício ou não tendo ofício, porque é membro do corpo, sejam totalmente usados pelo Espírito de Deus, para que toda a obra de Deus se cumpra através dos membros que incorporam a Cristo. Uma coisa que Deus abomina muito é a justiça própria. A justiça própria. Infelizmente, muitos têm trabalhado com a justiça própria. O que? É a sua autodependência, querendo fazer aquilo que não pode, se tornando um fardo muito grande, causando disciplinas. Observe que quando nós somos salvos em Cristo, nós recebemos uma identidade de filhos. E uma vez filhos, somos cordeiros com o Senhor Jesus. Cordeiros do quê? De tudo que o Pai é e de tudo que o Pai tem. Então, existem vários tipos de disciplina. Eu fiz uma live aí falando sobre o Tribunal dos Anjos. O que é o Tribunal dos Anjos? E também falando sobre o Sinédrio Espiritual. Né? Por quê? Porque o mundo invisível criou o mundo visível e tudo que há no mundo visível é reflexo do mundo invisível. Reflexo não quer dizer que é semelhante. Por exemplo, nós temos carros aqui, mas no mundo espiritual tem carros de fogo. Você consegue entender mais ou menos? É igual? Não. É somente semelhante do reflexo do mundo espiritual. Então, todas as vezes que nós fomos agir segundo a nossa inteligência, a nossa sabedoria, o que o Pai faz? Ele vai nos disciplinar. Porque a disciplina, ela gera uma obediência, a disciplina, ela gera uma maturidade. Então, nós precisamos entender qual é o propósito para as nossas vidas. Quando ainda nós éramos um espírito em Deus, Zacarias capítulo 12, versículo 1, aquilo que ele combinou conosco. Um exemplo claro, um exemplo muito poderoso, é o do profeta Jeremias no capítulo 1, quando Deus se manifesta a Jeremias ainda, que era jovem, e diz assim, Jeremias, eu te escolhi como profeta para as nações. Jeremias vai dizer, como? Se eu estou numa casa sacerdotal, eu estou sendo preparado para ser um sacerdote. Aí Deus fala o que para ele? Jeremias, eu te conheci antes mesmo de você ser gerado no ventre materno. E naquele momento, o Espírito do Senhor faz Jeremias se lembrar aquilo pelo qual foi combinado no mundo espiritual. Para muitos parece loucura, mas eu estou falando de aprofundamento bíblico. Eu não estou falando de um estudo teológico, né? Porque você vai estudar teologia como nós estudamos, você não vai conseguir aprender esses aspectos. Porque a teologia ela é muito superficial. E dentro da teologia também tem ideias humanas. A inteligência humana é aplicada. Por exemplo, eu vou ler um texto, então eu vou opinar aquilo que eu acho que é. E não é assim. Eu vou ler um texto, eu vou buscar a revelação do Espírito Santo para que eu possa entender toda essa doutrina através de vários textos que estão separados por toda a palavra de Deus, que vai unir essa doutrina e me revelar exatamente qual é aquela doutrina dentre várias. Então observe que quando Jacó volta, o seu pai está vivo ainda. Por quê? Porque naquela disciplina pelo qual ele está enfrentando, e depois de tudo aquilo que acontece, ele consegue entender que a vontade de Deus não era para aquele pelo qual ele queria, mas sim por aquele pelo qual
o Eterno havia escolhido. Que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, que essa palavra possa trazer uma reflexão muito importante para você, né? Reflita nas Escrituras Sagradas, até porque estamos vivendo momentos difíceis e vamos viver momentos mais difíceis ainda, onde muitos estão falando, Deus vai honrar, Deus vai abençoar, mas observe, claro, a bênção de Deus já está sobre todos os membros corporativos da igreja, tá? Aquilo que Deus, no seu propósito, no seu plano, projetou, isso está se manifestando no mundo temporal. Por quê? Porque toda a vontade de Deus já foi estabelecida no mundo espiritual, ou no mundo atemporal, ou na eternidade. Então, o que nós precisamos fazer? Independente das lutas, independente das guerras, independente de tudo isso que você está vendo e coisas mais você verão, antes do rapto secreto dos santos vencedores, e eu estou falando de primícia, não estou falando de arrebatamento de toda a igreja, não. Nós estamos falando aqui de Bíblia, não de uma linha de pensamento aí pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, ou mid, não. Nós estamos falando do que a palavra de Deus diz. Por quê? Porque Deus recompensa os seus filhos, segundo aqueles que literalmente deixaram o Espírito de Deus dirigir a sua vida para que o propósito na vida de cada um dos membros sejam cumpridos segundo a vontade de Deus. É possível fazer a obra de Deus com a minha própria força, com a minha justiça própria? De maneira nenhuma. Mas eu não sou pastor, eu não tenho um ofício. Você não precisa ter um ofício. Você tem que ser um membro, independente do seu tamanho, ou um dedo, ou uma mão, ou um braço, mas você tem que estar incorporado neste corpo, onde o cabeça vai trazer os movimentos. Ó, estou mexendo meus dedos, ó. Por quê? Porque a cabeça está dando ordem para mexer os meus dedos. A cabeça mandou parar de mexer, parou. Você consegue entender? Então a obra de Deus ela só pode ser realizada pelo próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, na vida dos membros corporativos. Então fique atento, fique em oração, desculpe, fique em vigilância, medite nas Escrituras Sagradas e creia no que ela diz. Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz, que você tenha uma excelente tarde e uma abençoada noite, tá bom? Eu estou projetando aí para fazer uma live que fala com bastante clareza sobre esse assunto. Se você puder compartilhar com os teus irmãos, compartilhe aí na tua página, se você puder. Que Deus abençoe muito a tua vida, a tua casa, a tua família, os teus negócios, o teu trabalho, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz.